Olá, eu sou Letícia, artesã e proprietária aqui da Paninhos e Afins. E eu sou a Ritaninha. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aproveita para se inscrever, deixe seu joinha e comentário. Fazendo isso, o YouTube vai entender que o nosso conteúdo é relevante e vai levar para cada vez mais pessoas. Hoje eu vou fazer para vocês verem uma bolsa todinha em retalhos. Essa daqui ela foi feita numa live passada, onde utilizei cores bem quentes, alça de algodão e bem simples, é só medida. Na que vamos fazer hoje eu vou utilizar cores frias e um diferencial na alça. E aí eu quero ver o comentário de vocês, dizendo qual que vocês mais gostaram. Então bora pra ver o pop? Bora, Ritalinha. Bora pra ver o pop. Para a peça de hoje nós vamos trabalhar com retalhos. Eu escolhi trabalhar com tonalidades de azul. Eu cortei os meus retalhos na altura de 5 centímetros e o comprimento você vai decidir se você quer maior ou menor. A variedade de estampa vai de acordo com o que você quer para o seu trabalho. Aqui eu utilizei em torno de 10, 12 estampas. Conforme o tamanho do seu comprimento, você vai ver se você vai precisar de mais ou de menos. Além dos retalhos, vamos precisar de alça de algodão. Aqui eu estou com ela na largura de 4 centímetros, 2 pedaços de 50 centímetros. Tecido para forrar a alça, tecido para o forro e manta R2 de 100 gramas. Se tiver de R1 de 100 gramas pode ser também. Para começar a fazer a bolsa, nós vamos separar os retalhos pela disposição que queremos as faixas. Aqui eu já deixei separado. Você pode pegar as faixinhas e ir costurando sequencialmente e depois ir cortando para depois sobrepor. Eu gosto de ter uma noção de mais ou menos como ela vai ficar. Então eu já separei os tecidinhos pelas faixas que eu quero que elas fiquem. E aí eu tenho uma noção. Então aqui está a minha primeira, a segunda e assim sucessivamente. É importante também que vocês passem os seus tecidos antes de cortar as faixas, porque isso vai facilitar a costura. Vamos começar pela primeira faixa. Aqui já está com a ordem. Eu vou pegar o primeiro tecido com o segundo, colocar direito com direito, alinhar bem o tecido e vou à máquina passar uma costura reta, dando retrocesso no começo e no final. A medida é o famoso pé de máquina, que é aquele que a gente ajeita a agulha e deixa na medidinha de 0,75. Então eu vou ligar o primeiro no segundo, depois o segundo no terceiro, sempre colocando direito com direito, e aí a gente vai fazer a sequência das faixas. Costurei a primeira na segunda. Aqui a gente já pode aproveitar e abrir a costurinha, vincando dessa maneira. Vou pegar meu terceiro tecido, colocar direito com direito e voltar à máquina e fazer o mesmo processo. Costurei a terceira faixinha, já pode aproveitar também vincar. Como esse tecido é mais claro que esse, a gente vai tombar a costurinha para o lado desse aqui, que vai ser um pouquinho mais escuro que ele. Agora vai pegar a última faixinha e fazer o mesmo tipo de costura. Terminei a costura da minha primeira faixa. No avesso, vocês podem fazer o seguinte: tombar as costuras para o lado mais escuro. Aqui o caso do tecidinho é mais claro, então ficou um para cada lado para o mais escuro. Ou abrir essa costura. Dessa maneira aqui. Vai ficar a critério de vocês por preferência. Eu gosto sempre de tombar para o lado que está mais escuro do tecido claro. Medida. A faixa terminada ficou com 5 de altura por 44 de largura. Eu vou reservar essa primeira fileira que está pronta e vou passar para as próximas. Já deixei os conjuntinhos prontos e vou fazer mais 9 para formar 10. Eu vou lá e já volto. Terminei a costura de todas as faixas. Depois que costurar, é muito importante ir ao ferro. Nós vamos passar as faixas, abrir bem as costurinhas, deixar o tecido bem assentado. Agora a gente vai costurar uma a outra. Vamos pegar a primeira, colocar sobre a segunda,
Vamos alinhar bem os tecidos. Não precisa ficar preocupado se uma costura está ligando na outra, porque como as faixinhas têm diferentes tamanhos, às vezes elas não vão se encontrar mesmo. O importante é alinhar os tecidos na parte de cima. Se você preferir, pode colocar alfinete ou clipe. Agora a gente vai à máquina passar a costura reta, a mesma medida de pé de máquina que fizemos nas junções, vamos fazer essa passagem das faixinhas. Eu vou à máquina e já volto. Costurei a primeira faixa na segunda, a gente já pode abrir também e vincar a costura para facilitar. Agora vamos pegar a terceira, sobrepor direito com direito da mesma maneira que fizemos as duas primeiras, alinha bem os tecidos e vamos voltar à máquina, passar a costura reta da mesma maneira que fizemos na primeira. Fiz as costuras das 3 primeiras faixas, você pode notar que as costuras não se encontram, fica diferente por causa dos tamanhos diferentes, e aí fica com aquele efeito de tijolinho, fica bem charmoso. Agora eu vou costurar as próximas e já volto com a parte da frente pronta. E se você chegou até aqui e está gostando do vídeo, não se esqueça de dar o joinha, isso é muito importante pra gente, para ajudar o canal a crescer. E aproveita e conta aqui pra gente nos comentários se você utiliza alguma técnica para reaproveitar os seus retalhos. Terminei de ligar as faixas, já fui ao ferro, passei, assentei tudo bem certinho. Agora a gente vai posicionar sobre a manta. A medida da manta é a medida da nossa bolsa antes de finalizada. Eu cortei a manta com 40 por 34. Então, a medida do nosso bloco inteiro precisa ficar um pouco maior que a manta. Caso haja uma diferença, costure mais uma faixa. Às vezes a medida do seu pezinho de máquina ficou diferente da minha e pode dar essa diferença na hora de colocar na sua manta. Mas o importante é, nessa medida que eu tô passando, que é 40 por 34, que o seu bloco se encaixe com folga, que fique imagem para todos os lados. Agora eu vou posicionar o bloco inteiro sobre a manta, vou acertar bem, vou lá pro ferro, vou assentar bem sobre essa manta e depois eu vou à máquina fazer um quilting, que eu gosto de chamar o quilting da ondinha. Primeiro eu vou fazer no meio e depois eu vou pulando de 2 em 2 e fazendo. Caso você queira fazer o quilting reto, fazer aquele quadriculado, fique à vontade. E se você for craque no quilting livre, use e abuse aqui da criatividade. Vou lá para o ferro, depois a máquina e já volto. Terminei a parte do quilting, estou com as duas partes da bolsa pronta, frente e costas. Agora eu vou reservar para fazer a alça. Para fazer a alça, nós vamos cortar 2 vezes o tecido escolhido, a medida de 10 por 60. E na alça de algodão, 2 vezes de 50. Nós vamos pegar o tecido, dobrar direito com direito. Pode vincar para deixar bem certinho, alinha bem o tecido. E vamos à máquina fechar essa parte de cima. Vamos fazer isso nas 2 faixas de tecido. Voltei da máquina, já revirei a alça para o lado correto. E aí vocês vão fazer o seguinte, uma marcação de 5 centímetros numa ponta, vai pegar da pontinha para trás, vai marcar 5, e da outra ponta a mesma coisa, da pontinha para trás 5 centímetros. Vai passar a alça e vai parar nessas marcações, por isso que a alça ela é 10 centímetros menor, a de algodão é menor que a do tecido. Aqui eu já estou com as minhas alças prontas, e o próximo passo é o seguinte, nós vamos dobrar segurando essas marquinhas, pode pôr aqui o clipe segurando. Vai dobrar a extensão inteira até chegar na próxima marca.
Tô com as duas alças preparadas, agora eu vou à máquina. Nós vamos iniciar a costura a partir do primeiro ponto, dar um retrocesso, vem fechando essa parte inteira até parar na próxima ponta onde tem a marcação e retrocesso no final. Eu vou trocar a linha, vou colocar de acordo com o meu tecido e vou fazer isso nas duas alças. Voltei da máquina, alças costuradas, aí você já pode aproveitar e ir para o ferro e dobrar a beiradinha da parte que ficou aberta para dentro, mais ou menos meio centímetro. Vai fazer isso em cada ponta. Dessa maneira, ela vai ficar com essa carinha aqui. Vai fazer isso nas duas alças. Com a alça pronta, já vamos posicionar na parte da bolsa. De um lado, a gente vai fazer a seguinte marcação. Vai marcar o meio, a minha aqui deu 20 centímetros. Então, do meio para trás, marca 7 e do meio para frente, 7. Aqui da parte de cima para baixo, 7 também. E da parte de cima desse lado para baixo, 7. Com as marcações feitas, vamos posicionar a alça. Vai posicionar bem rente a marcação do 7 desse lado e do 7 da altura. Vou posicionar com o alfinete. E do outro lado vou fazer o mesmo. Fez isso de um lado, vai fazer isso do outro lado da bolsa também. Posicionou, vamos à máquina, passar uma costura, fechando essa parte da dobrinha, dando a volta e fechando até o outro lado. Pode fazer isso nas duas alças de um lado e depois do outro lado da bolsa também. Não esquece de começar com retrocesso e terminar com retrocesso. E se você quiser reforçar ainda mais a sua costura, pode fazer uma costura cruzando as linhas entre o retângulo que a gente vai fazer aqui de costura. Eu vou à máquina e já volto. Terminei de costurar as alças, agora vamos marcar as caixinhas de leite. Aqui nós vamos fazer caixinhas de 4 por 4. Pode fazer vazando, risca e vaza dos dois lados da parte externa e aí você já pode preparar o forro na medida da parte externa e já vazar o 4 por 4 no forro também. Vazei as caixinhas de leite, agora eu vou posicionar direito com direito, vou colocar as alças para baixo. Vamos alfinetar as laterais, vou colocar os clipes. E na parte do forro vamos fazer o mesmo. Colocar direito com direito. Alinha bem os tecidos. Lembrando aqui no fundo, vamos centralizar e deixar uma abertura de mais ou menos 12 centímetros. Agora com as duas partes alfinetadas, alinhadas, a gente vai à máquina. Vamos fechar as laterais, lembrando que no fundo do forro tem a abertura, então a gente vai dar retrocesso no comecinho, vai parar na primeira marcação e vai dar retrocesso. Vai na segunda marcação com retrocesso e fecha na outra parte com retrocesso e as laterais é o mesmo procedimento. Retrocesso, retrocesso sempre. Na parte externa, vamos fechar todas as laterais e o fundo com retrocesso no começo e no final. Vou à máquina e já volto. Terminei as costuras, agora vamos fazer a junção das caixinhas de leite. Sempre importante abrir as costurinhas laterais, tanto de um lado quanto do outro, para que a junção fique bem certinha. Aí nós vamos prender com o clips ou alfinete. Vai fazer isso nos dois lados da parte externa, vai fazer também no forro. Aí nós vamos voltar para a máquina, passar a costura reta, lembrando de dar retrocesso no começo e no final a cada caixinha de leite. Terminei as caixinhas de leite, agora eu vou virar a bolsa para o lado correto. Aí você já pode verificar se as costuras estão certas, tanto lateral quanto da caixinha de leite fundo. Já fiz também
a costura da caixinha de leite no forro e agora a gente vai vestir essa bolsa com o forro. Então é direito do forro com direito da bolsa. Agora a gente vai acertando essa parte que ficou aberta com a lateral. Também é importante abrir as laterais, tanto do forro quanto da parte externa, para que as costuras se encontrem. Alfinetando, colocando clips, agora a gente vai à máquina fechar essa parte. Vai ser com o pezinho de máquina, retrocesso no começo e no final, vem dando a volta inteira. Eu já volto para virarmos a peça para o lado correto. Fiz a costura, virei já para o lado correto. Aqui eu tombei o forro para dentro, acertei bem o tecido, por isso já está com os clips. Você pode alfinetar se preferir. E agora eu vou voltar à máquina, vou pôr a boca da bolsa lá e vou passar a costura rebatida da volta inteira para segurar essas 3 camadas. Eu vou e já volto com a bolsa pronta. E a nossa bolsa com retalhos, eu chamei ela de tijolinho. Se você souber o nome dessa técnica, coloca aqui no comentário também. Tá pronta. O forro, a abertura, você pode fechar a mão com ponto invisível ou a máquina com uma linha próxima à cor do tecido. Essa é a opção que a gente fez aqui no nosso passo a passo de hoje. E essa foi feita na live com a mesma técnica, só que a alça é de algodão. Aqui eu coloquei uma flor de crochê. E hoje eu estou apresentando para vocês essa alça diferenciada que vocês podem fazer. Deixa aqui no comentário qual você gostou mais. E se você gostou? E se você gostou e ainda não deixou joinha, deixa seu joinha, deixa seu comentário e compartilha esse vídeo que é muito importante pra gente, porque assim o YouTube vai levar para outras pessoas também. E se você gostou muito, o que pode fazer aqui nesse pessoal, né? Se você gostou muito, torne-se membro do canal. Que nem o pessoal que já tá subindo, que eu falei, né? Isso mesmo. Muito bom, né, Letícia? Muitos membros, né? Muitos. Se você quiser assistir mais vídeos como esse, se você quiser se inscrever no canal agora que a gente pediu, né? Se quiser comprar linha dos tecidos como os utilizados nesse vídeo, em cima da minha cabeça, né? Isso mesmo. Muito obrigada. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, pessoal. Até mais.